Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a identificar o recurso ordinário, que é de extrema importância, seja para a peça, seja para as questões. Então você não pode nem pensar em ir para a prova sem conhecer todas as hipóteses de cabimento do recurso ordinário. Eu sei que a principal, você sabe, de uma sentença no processo do trabalho cabe recurso ordinário. Só que não é isso que está escrito na CLT. No artigo 895 está escrito que das decisões definitivas ou terminativas das varas de juízos cabe recurso ordinário. Ou seja, você precisa entender o que é uma decisão definitiva e terminativa, porque se você se fixar na palavra sentença, pode ser que no dia da prova não venha escrito sentença, como já aconteceu em alguns exames. Não vem escrito sentença, vem escrito decisão. Só que decisão, temos decisão interlocutória, definitiva, terminativa, e a regra é que de decisão interlocutória não cabe recurso ordinário. Então você precisa entender quando cabe, quando se trata de uma sentença, ou seja, quando a decisão é definitiva ou terminativa. Decisão definitiva é aquela que julga o mérito. O reclamante pediu procedente, o reclamado pediu improcedência e o juiz vai julgar procedente ou improcedente. A decisão terminativa é aquela que extingue o processo sem resolver o mérito, quando, por exemplo, o juiz acolhe uma preliminar de mérito lá da contestação. Ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito. É uma decisão terminativa. Tanto a decisão definitiva quanto a decisão terminativa são sentenças, e dessas decisões proferidas pelo juiz do trabalho, na vara do trabalho, cabe recurso ordinário. Mas essa não é a única hipótese, tanto que no artigo 895 da CLT tem o inciso 2º, que diz que das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária, cabe recurso ordinário. E aí, nesse caso, além de saber o que é decisão definitiva ou terminativa, você precisa entender o que é um processo de competência originária dos tribunais. Decisão definitiva e terminativa vai ser decisão que julga o mérito ou que não julga o mérito. Aqui a gente não chama de sentença, aqui a gente chama de acórdão, porque é uma decisão tomada pelo Tribunal Regional do Trabalho, em processos de competência originária. O que é competência originária? Pensa comigo. É aquela ação que se origina no tribunal. Temos exemplo como o dissídio coletivo, temos como exemplo mandado de segurança, ação rescisória. São as ações que vão começar no tribunal. E o tribunal vai julgar, vai proferir uma decisão, e dessa decisão vai caber recurso ordinário. Só que como a gente está diante de uma decisão do TRT, quem vai julgar esse recurso ordinário será o TST. Então percebam uma lógica. O recurso ordinário é o primeiro recurso que você vai pensar de uma decisão. Se não houve nenhum recurso até então, para você identificar a medida cabível, lembra o último momento processual e para que serve aquela medida. No caso do recurso ordinário, o último momento processual vai ser uma decisão definitiva ou terminativa, da vara ou do tribunal em ações de competência originária. Não houve nenhum recurso antes. Esse vai ser o primeiro recurso. Lembra, o recurso ordinário é o primeiro recurso. Se já teve um recurso antes, não é recurso ordinário, já elimina o recurso ordinário das suas opções. O recurso ordinário tem que ser o primeiro recurso a ser proposto. E aí você vai saber se naquela situação cabe recurso ordinário. Para que serve o recurso ordinário? Para reformar aquela decisão que foi contrária ao seu cliente. Seja num acórdão do TRT, em ações de competência originária, seja de uma sentença do juiz em uma reclamação trabalhista. Recurso ordinário. Além disso, não se esqueça, a regra é que de decisões interlocutórias não cabe recurso ordinário. Mas o que seria das regras se não fossem as exceções, né? E nós temos lá na súmula 214, a linha C da súmula 214 do TST, mais uma hipótese de cabimento de recurso ordinário, que é no caso das decisões do juiz que acolhe a exceção de incompetência territorial e remete os autos a um TRT, a uma vara do trabalho que pertence a um TRT diverso daquele do juiz excepcionado. Por exemplo, reclamante foi contratado e sempre trabalhou no Rio de Janeiro, mas ajuizou sua reclamação trabalhista em São Paulo. O juiz da vara do Trabalho de São Paulo recebe essa exceção de incompetência territorial que foi apresentada pelo reclamado, dizendo que a ação deveria tramitar lá na Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Depois de julgado, o juiz vai decidir
que de fato a competência territorial é do Rio de Janeiro e vai remeter o processo para o TRT do Rio de Janeiro. Como o TRT do Rio de Janeiro, a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, pertence a um TRT diferente da Vara do Trabalho do TRT de São Paulo, dessa decisão do juiz, que é uma decisão interlocutória, cabe recurso ordinário. Essa é uma exceção à regra. Então lembrem, recurso ordinário cabe quando? De decisão definitiva e terminativa, a regra. Seja do juiz da Vara do Trabalho, uma sentença, seja do Tribunal Regional em ações de sua competência originária. Mas cabe também de decisão interlocutória, quando o juiz acolhe uma exceção de incompetência territorial e remete os autos para uma vara de trabalho que pertence a um TRT diferente. Lembrem disso, recurso ordinário, peça importantíssima para a prova. E lembra, por ser um recurso, você recorre de uma decisão de um juízo que será julgada por um tribunal. Ou seja, necessariamente a sua peça tem duas partes. A peça de interposição endereçada ao juiz do ACO, se você estiver recorrendo de sentença, para o juiz da vara do trabalho. E a folha de razões endereçada ao juízo, a de quem? Aquele que vai julgar o processo. No caso de sentença, o TRT. Ou se estiver tratando de ações de competência originária do TRT, você vai endereçar a folha de rosto para o presidente do tribunal que proferiu a decisão e a folha de razões para o TST. Espero que você tenha entendido e memorizado tudo. Te espero no próximo vídeo.